Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa manhã? Então, encontre alguém bem bonito do seu lado e dê um sorriso para a pessoa. Tem gente que nem vira o pescoço, Tiago, né? Sinceridade é tudo, né, gente? É uma alegria poder estar aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Joel. O capítulo é o de número 2. E o versículo é o texto áureo de todo aquele que acredita que o Espírito Santo, ele pode se mover sobre todos nós. Versículo de número 28. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Assim está escrito: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, agora aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Isso. Feche seus olhos. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Uberlândia, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta manhã. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Esparramem essas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz. Vamos dar a Jesus uma linda salva de palmas. Vivemos dias terríveis, vivemos dias preocupantes. Eu que milito tanto na esfera espiritual quanto na esfera política, que é a esfera da governança, sei do que estou falando. Já vivemos dias tenebrosos, mas nenhum dos dias tenebrosos dos quais eu já vivi dentro da vida pública se compara aos dias em que estamos vivendo agora. Há uma escassez de esperança. A igreja, pela primeira vez na vida, se uniu em torno de um propósito de governança, e o propósito não deu certo. E o que tem de pessoas em dúvida, perguntando se fizeram certo ou se fizeram errado, é assim, é gritante. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu digo à igreja: a igreja fez o correto. Pastor, e perdemos por quê? Perdemos porque o mal é muito maior do que o bem na nossa nação.
Isso prova e mostra o quanto nós ainda temos que trabalhar. Nós somos 30% da nação brasileira, cerca de 60 milhões de cristãos evangélicos. Desses 30%, estima-se que 25% são de crentes carismáticos, pentecostais, que acreditam no poder do Espírito Santo. Mas nem esta audácia de autoridade toda foi o suficiente para que nós rompêssemos uma barreira que não é brasileira, uma barreira que é global. Existe hoje no mundo geopolítico, famílias, homens, sistemas que nós chamamos de deixa eu tentar encontrar a palavra correta aqui para não criar aqui um mantra de teoria de conspiração. Existe hoje um movimento global que quer simplesmente extinguir tudo aquilo que nós conhecemos como certo. O mundo caminha para um abismo, e tudo isto porque a volta do Messias é iminente. Jesus está voltando. Se a igreja acreditar, ele vai voltar. Se a igreja não acreditar, ele vai voltar do mesmo jeito. Se o mundo estiver preparado, ele vai voltar. Se o mundo não estiver preparado, ele voltará do mesmo jeito. Se a igreja se santificar para recepcionar o noivo, ele vai voltar. Se ela não se santificar, ele voltará do mesmo jeito. Os dias são os que mais se aproximam de todo o cânon sagrado em questão de profecias bíblicas. E eu acredito que a minha geração, a nossa, não verá morte. Posso estar errado, não estou fazendo previsões, não estou dando datas, mas eu acredito que muitos dos que estão aqui não provarão a morte. Ouvirão o toque da trombeta, serão arrebatados. E se a trombeta tocar nessa manhã, e daqui de dentro pelo menos 2 forem, um sou eu, quem é o outro vem atrás, deixa eu ver. Vou acreditar nisso, hein? Pois bem, o que Cristo espera da igreja nesta reta final? Ele espera que a igreja se posicione, que ela esteja no lugar certo, e que ela não tenha medo das forças contrárias que lutem contra ela. Nós temos um poder, e esse poder ele é invisível, ele é metafísico, ele é transcendental, ele é etéreo, ele é eterno. E esse poder se revela para homens e mulheres que têm aptidão de entenderem que são seres que caminham entre 2 mundos, esse físico e um mundo invisível. Desde que eu me tornei cristão pentecostal e comecei a me aprofundar nas escrituras, eu descobri que o crente carismático ele é completamente diferente de todos os outros crentes, de todos os outros segmentos do cristianismo. Nós temos o cristianismo católico, nós temos o cristianismo anglicano, nós temos os reformados, nós temos os tradicionais, temos os pentecostais, os neopentecostais, e tem uma mescla de nomes que a gente não consegue nem dar. Então, de todos esses grupos, existe um grupo que, se conseguisse compreender o que são e o que tem, as portas do inferno não prevalecerão contra eles. E eu tenho certeza que é para esse grupo que eu vim pregar aqui nesta manhã. Não é à toa em uma festa de carnaval, quando a carne está toda contaminada, quando o Brasil envia para a atmosfera celeste um peso incalculável de coisas ruins, de pecados, de distorções, de coisas que nós temos até dificuldade de falar, porque chega à beira da promiscuidade. Mas é em meio ao caos que a glória de Deus pode se manifestar com uma unção extremamente violenta. Todo grande avivamento veio depois de uma grande noite escura. E esta noite escura pela qual estamos passando, eu quero crer que ela antecede um momento de avivamento. Eu sinto na minha pele, apóstolo, estamos na iminência de viver o maior avivamento que o Brasil já viu. Não sei a que preço, não sei se a preço de lágrimas apenas, de choro, de frustração, ou até a preço de sangue. Mas o avivamento vai vir. E quando ele vier, eu espero que você esteja bem no local certo onde Deus te colocou. Alguém aqui acredita nessas coisas? Se pode dar no glória a Deus? O diabo só teme um tipo de crente. Não é aquele que tem anel de formatura, não é aquele que se comunica em 3 idiomas,
não é aquele que tem na parede da sua casa, do seu escritório, um belo diploma, não é aquele que tem um carro importado, não é aquele que tem muita influência. O diabo só teme um tipo de crente. Eu costumo chamar esse crente de canela de fogo. Não sei se tem algum aqui em Minas Gerais. Tem meia dúzia, então eu vou tentar encontrar, deve ter mais alguns que estão com vergonha, mas já já eles se soltam. O diabo só teme um crente cheio do Espírito Santo. E ponto final. E ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que uma vocação, é uma escolha. Conhecer o poder do Espírito Santo é muito mais do que você sentar em um banco de um seminário e começar a descobrir o que é a palavra logos, o que é a palavra rema. É muito mais do que isso. É uma questão mesmo de percepção, de sensibilidade. Eu venho ensinando há alguns anos ao redor do mundo que Deus, quando criou a raça humana, Ele deu à raça humana 5 presentes. 5 presentes que a ciência chama de sentidos. Diga comigo, 5 sentidos. Alguém se lembra quais são os sentidos? Olfato, visão, audição, paladar e tato. Vamos lá de novo? Olfato e tato. Parabéns. Para que servem esses 5 sentidos? Esses 5 sentidos só têm uma função: para trazer à realidade o mundo físico onde nós habitamos. Os 5 sentidos dão a percepção de que tudo aquilo que há no mundo físico é real para nós. Por exemplo, a minha visão me faz ver a beleza da roupa que vocês estão usando. Quando eu abracei o nosso apóstolo, o meu olfato detectou que ele não usa mais perfume do Avon. O perfume dele não fala nem português, né? Pois é, porque graças ao meu olfato. A minha audição percebe o louvor e o Roberto tangendo aquele instrumento. O tato faz com que a densidade desse púlpito seja real para mim, eu não me desequilibre aqui. E ao final desta reunião, em nome de Jesus, o meu paladar vai provar o sabor da comida mineira, né? É a minha fé, porque ultimamente os irmãos me convidam para pregar e dizem: traz o pastor Marco e diga para ele, nós vamos cuidar dele igual cuida de um anjo. E o crente cumpre a palavra. Anjo não come, não dorme, não descansa, não toma banho. Aqui me trate como ser humano mesmo, né? Mas é para isso que servem os 5 sentidos. Os 5 sentidos servem para este mundo físico. Por que mundo físico? Porque o mundo onde o nosso Cristo, onde o nosso Deus habita, é um mundo extrasensorial. Deus, quando criou os mundos, o seu em especial, é um mundo que os nossos olhos não podem ver. A nossa mão não pode tocar, porém, o nosso coração pode sentir. Eu costumo dizer que existem mundos paralelos, pelo menos no conhecimento bíblico, 3 mundos paralelos. Um mundo onde habita o Espírito de Deus, um mundo onde habita o Espírito do diabo e um mundo onde habita o Espírito do homem. Os 2 mundos primeiros são mundos invisíveis. O único mundo real, físico, ou melhor dizendo, que tem matéria, é o nosso. Por isso temos matéria. E aqui começo a falar para vocês sobre a autoridade. O diabo não tem poder nenhum sobre esse mundo, a não ser que os donos desse mundo deem a ele a legalidade para que ele use esse poder. Não te estranha saber que lá no Éden, o diabo, para seduzir Eva, teve que ter um corpo, precisou incorporar em uma serpente. Não era mais fácil convencer Eva se ele chegasse em forma de um anjo de luz? O que é mais fácil você ouvir e acreditar? Uma cobra conversando com você, sibilando com aquela língua bifurcada, ou um anjo de luz falando com você? Se é mais fácil ser convencido por um anjo de luz, por que foi que ele não chegou lá como um anjo de luz? Pergunte para mim, por que não, pastor? Porque anjos não são desse mundo. Espíritos não podem ser vistos nesse mundo. Por exemplo, Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, disse que enquanto nós estamos num culto, os anjos estão entre nós. Se Paulo está correto, esta casa está cheia de anjos. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Para cada crente que está aqui, há um anjo aqui dentro, amém? Se é verdade, por que a gente não os vê? Onde estão eles agora? Do seu lado, acima de você, nas paredes, em cima do teto? Eles existem, só que nós não os vemos. Por que nós não os vemos? Porque eles não são desse plano, não são deste ambiente.
Os que tiveram visões bíblicas e os que pós-Bíblia tiveram visões de anjos, só tiveram por causa da permissão divina. Porque Deus fez crescer dentro deles o seu espírito. E o espírito deles, ao se avantajarem, entraram nesse mundo invisível. Então Deus criou o mundo físico para nós, seres humanos. O diabo, percebendo isso, encontrou uma brecha na lei. Só pode mandar nesse planeta quem tem matéria, porque esse planeta é matéria. O Senhor disse ao nosso ancestral primário Adão: domine a terra, sujeite a terra. Só nós podemos fazer isso. Mas o diabo hoje subjuga o mundo. Por quê? Pergunte para mim, por quê? Porque os donos desse mundo deram a ele a legalidade. O diabo entrou nesse mundo pela janela. Ele incorporou em uma cobra, porque a cobra ou a serpente ela era matéria, e através da matéria ele ficou, abre aspas, legal, fecha aspas. De maneira legal ele permaneceu nesse mundo. E aí ele conseguiu seduzir Eva. Se você prestar atenção naquela guerra cósmica do Éden, tem uma situação muito interessante. Deus chama todos os envolvidos na queda do homem e dá a cada um deles um ultimato. A cada um deles o Senhor determina uma maldição. O homem vai ter que trabalhar muito, sob o suor do seu rosto ele vai comer. A mulher, Deus vai aumentar a conceição dela em dores. A serpente vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer do pó da terra. E para o diabo, Deus dá uma palavra que é fantástica. O Senhor diz assim ao abraçar Eva: da semente dela vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Da semente da mulher que foi enganada. O que é que Deus estava dizendo? Deus estava mandando um recado para o diabo: você entrou nesse mundo físico pela janela, enganando. Eu sou Deus e não quebro leis. Eu também vou entrar aqui, mas eu vou entrar pela porta. Eu vou entrar com autorização. E eu vou entrar aqui como homem, porque o homem pecou, então um homem tem que salvar o homem. Eu, como Deus, poderia determinar tudo, mas eu sou espírito e eu passei a chave desse planeta para o homem. Então, para eu ser legal aqui, eu não vou entrar no corpo de uma cobra. Eu criarei um corpo e entrarei nesse planeta. E através desse corpo, eu destruirei as obras do diabo. Deus precisa tanto de um corpo para governar o mundo físico, que Ele chama a própria igreja de corpo. Cristo é o cabeça, mas a igreja é o corpo. Por que a igreja é o corpo? Porque no mundo físico só funciona e só tem autoridade aquele que tem um corpo. Posso ouvir um amém por isso? Então no mundo físico, ou no mundo invisível do meu Deus espiritual, no mundo do diabo espiritual e no nosso mundo físico, para percebermos o mundo físico, Deus deu ao ser humano esses 5 sentidos, senão ele não conseguiria perceber. Temos 5 sentidos porque o mundo onde nós vivemos necessita. Todavia, esses 5 sentidos Deus não deu só para os crentes, Deus deu para todos. Todo ser humano nascido, com exceção daqueles que nascem com algum tipo de problema físico, ou cego, ou sem braço, ou sem perna, com raríssimas exceções, todos têm os 5 sentidos. Então Deus, para diferenciar, Ele resolveu escolher um grupo desses seres humanos, deu a eles uma chance de se aproximarem dEle. E para se aproximar de Deus, Deus determinou uma lei: é preciso nascer de novo. É preciso o quê? Por que nascer de novo? Porque quando nascemos de novo, nós herdamos o DNA desse ser que está nos recriando, que é o eterno Deus. Quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador, abriu dentro de nós algo tão tremendo, que fez com que todos aqueles que se envolvessem com Cristo recebessem um presente a mais. Se todo ser humano normal tem 5 sentidos, os que estão aqui na minha frente não são normais, porque nasceram de novo. O que nasceu uma vez herdou característica genética do pai e da mãe. Se você olhar aí agora do seu lado, você vai perceber isso. Esse corpinho aí em forma de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa, isso aí é herança genética do pai, da mãe. Esse olhinho torto é da vovó, esse cabelinho aí que só Jesus na causa, herança genética de alguém. Tudo que você está vendo aí, herança genética do primeiro nascimento. Só que essas pessoas que estão na minha frente não são normais, porque elas nasceram de novo. Você nunca se perguntou por que temos que nascer de novo? Não era mais fácil para Deus nos adotar do que ter que nascer de novo? O filho da adoção hoje em dia não tem mais carinho do pai e da mãe do que o filho natural. O filho biológico não tem tanto valor para o pai e a mãe que adota.
Porque aquele que vem para ser adotado, ele tem falências, ele tem necessidades e traumas. Então ele recebe mais carinho do pai e da mãe do que o filho biológico. Tanto é que o filho adotado é chamado de filho do coração. Os outros são filhos do útero. Seria mais prático para Deus adotar, mas Deus não quer adotar. Deus quer que a pessoa passe por uma metamorfose. Ele tem que nascer de novo. Para quê? A alegria de um pai é quando o filho nasce, ele expor o filho para todo mundo e falar: é ou não é a minha cara? Sim ou não? Quem já teve filhos aqui? Deixa eu ver. Você lembra quando nasceu o seu filho? No primeiro momento que ele saiu lá de dentro da barriga da sua mãe, o pai olha, pai é tudo maluco, ele olha e diz assim: é a minha cara. Olha que lindo. Mentira, todo bebezinho nasce com cara de joelho, todo nasce engrovinhado, vai ficando bonitinho com o passar das horas. Mas o pai olhou e disse: é a minha cara. Aí a mãe do outro lado confirma: é, eu só carreguei, né? Acontece com a maioria das pessoas. Então a alegria daquele que está dando à luz, daqueles que tiveram filho, é expor para terceiros, dizer: é a minha cara. Deus quis que você nascesse de novo, para que você carregasse o DNA dele dentro de você. Quando você nasceu em Cristo, você recebeu esta autoridade. E se o homem natural tem 5 sentidos, os que estão aqui na minha frente têm o 6º sentido. O que é o 6º sentido? É uma habilidade extrasensorial. Uma irmã ali atrás fez o sinal da cruz. Calma, não tem nada a ver com o espiritismo, não. O espiritismo é que se baseou na gente e roubou as nossas leis de autoridade espiritual. Eles são apenas uma invenção. Nós aqui temos os maiores e mais habilidosos seres sensitivos da terra. Se você nesta manhã começar a se soltar deste mundo, esquecer que você está em Uberlândia, até porque eu ensino isso também, o culto começa na cidade, mas ele termina nas regiões celestiais. Alguns crentes entram na igreja, mas não conseguem entrar no culto, por isso não tem essa percepção. Mas quando um crente, depois de entrar na igreja, começa a entrar num culto carismático, o que é um culto carismático? É um culto de adoração profunda, é um culto que tem coreografias, algumas até extravagantes, é um culto onde as pessoas não conseguem ficar em silêncio, elas adoram, elas gritam, elas falam em línguas, elas começam a dizer glória a Deus, num frenesi tamanho, que daqui a pouco a pessoa se desliga da terra por completo, e ela vai subindo, e ela vai chegando numa região celestial invisível, e é nessa região celestial que os milagres começam a acontecer. Parece ser uma coisa estranha, mas não é. Os nossos pais na fé viveram tudo isso, e eles tiveram experiências muito mais profundas do que as nossas. Como é que aqueles presbíteros de antigamente, que não sabiam ler nem escrever, curavam os enfermos? Por que em todo culto caía alguém endemoniado? Por que em todo culto havia uma manifestação, havia libertação? Porque havia manifestações dos dons, e hoje raramente isso acontece. É que aqueles homens e mulheres iletrados treinavam mais o lado sensitivo deles, o lado espiritual deles, do que a sua própria carne. Eles treinavam mais o seu espírito do que o seu próprio intelecto. Eles vinham em oração, em jejum, porque lutavam contra tudo e contra todos. E quando se agrupavam, juntavam meia dúzia ou 2 dúzias, começavam a orar, e a orar de maneira intensa. Não tinham muita teologia, mas tinham um caminho aberto até o trono do Eterno. E esse caminho dava a eles habilidades tremendas. Só há uma maneira de enfrentar o que está vindo pela frente. É você se revestir de autoridade. É você descobrir que tem este 6º sentido que eu estou falando. Pastor, para que serve o 6º sentido? Ora, ele tem a mesma habilidade dos outros 5, só que ele presta para um mundo invisível. Se os 5 sentidos naturais te fazem perceber esse mundo físico, o 6º sentido te faz perceber um mundo invisível. Eu já vou avisar para que ninguém se escandalize nem se assuste depois desta manhã aqui onde nós estamos. Quando este culto terminar, depois das orações, depois que louvarmos, alguns de vocês vão sair pelas ruas, vão para casa, para o trabalho, para a escola, e vocês vão começar a perceber coisas que nunca perceberam. Os seus olhos vão ver coisas que vocês nunca viram. Não se assuste se ao cumprimentar alguém, o seu corpo inteiro se arrepiar depois desta tarde aqui. Não se assuste se você começar a sentir coisas, vontade de orar, entrar dentro do banheiro lá do seu trabalho e começar uma batalha espiritual. Por quê? Porque Deus vai começar a treinar aquilo que está dentro de você. O diabo não tem medo do que ele vê, ele tem medo daquilo que está dentro de você.
O diabo, ele enxerga exatamente aquilo que está dentro de você, porque ele é espírito. Sendo um espírito, ele enxerga a sua parte espiritual. E você pode aqui chamar a nossa atenção com o seu corpo malhado na academia, com esses bíceps gigantes aí, ou com essa barriga de tanquinho, igual a barriga do nosso apóstolo aqui. Você pode chamar a atenção da gente com esse corpo bonito, mas o diabo não se preocupa com nada que está no seu exterior. Ele se preocupa com o que ele vê quando está olhando para dentro de você. E alguns, por dentro, estão meio caidinhos. Mas depois desta academia espiritual em que estamos aqui, vamos malhar o nosso espírito. Você vai sair por aquela porta, aqui dentro parecendo Arnold Schwarzenegger. E todos os demônios que estão aqui na cidade, todos os demônios que vieram para atormentar você, a sua família, todos os demônios que vieram para acabar com a sua célula, todos os demônios que vieram para acabar com o seu ministério, serão obrigados a recuar. Porque não há espaço para o poder do espírito do inimigo quando o Espírito Santo está atuando nas nossas vidas. Alguém acredita nisso? Pode dar mais um grito de glória a Deus, por favor? A presença do Espírito Santo, ela não pode ser algo raro. Ela tem que ser um cotidiano de vida. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele é uma pessoa. Quando eu não tinha esse conhecimento, eu chegava a falar para as pessoas que tinha uma coisa que me pegava. Uma vez minha mãe não era crente, foi me assistir num culto de mocidade, e quando terminou o culto, ela estava chorando, ela falou assim: olha, é muito lindo ver você lá em cima, você grita, né? Você pula, você fica vermelho. Eu disse: pois é, mãe. Ela falou: o que é que acontece que te deixa daquele jeito? E eu não tinha habilidade, não conhecia. E eu falava para ela assim: ah, mãe, tem uma coisa que me pega. Aí minha mãe pensou e disse: já sei o que é. É um encosto. Eu falei: não, mãe, não é encosto não. Ela disse: uai, você fala que tem uma coisa que te pega, só pode ser encosto. Porque eu fui num terreiro, ver lá, tem um negócio que pega a pessoa também. Eu disse: não, me dá um tempo que eu vou estudar, e quando eu entender eu venho falar para a senhora. O tempo passou e eu compreendi. Então pude chegar na velha Dona Lúcia e falei para ela: mãe, lembra aquilo que eu falei? Ela: lembro. Então eu quero pedir perdão porque eu falei errado. Não é uma coisa dentro de mim, não é algo dentro de mim, é alguém. Vou falar de novo. Não é algo, não é uma coisa, é alguém que atua dentro de mim. Este alguém é uma pessoa. E como pessoa, ele tem habilidades de uma pessoa e sentimentos de uma pessoa. Ele tem uma marca que é só dele: ele é santo. E por ser santo, ele não é um espírito de guerra, não é um espírito de confusão, não é um espírito dominador. Ele não vai entrar por aquela porta, agarrar você pelo colarinho e falar assim: eu vou entrar aí e acabou. Não. Ele é um cavalheiro. Ele é um querido gentleman. Ele é extremamente fascinante. Eu digo isso porque eu o conheço. Já ouviu, pastor? Não, nunca ouvi, porque ele é um espírito. Mas eu já senti. Aliás, eu estou sentindo ele aqui agora. A intenção dele aqui nesta manhã é revestir você de uma autoridade tão grande, mas tão grande, que você não vai se reconhecer depois dessa reunião. E é possível isso? É claro que é possível. Mas você tem que ter primeiro desejo. Você tem que dar o primeiro passo. Ele não pode te obrigar, porque ele respeita o livre-arbítrio que há na sua vida. Ele respeita os seus pensamentos. Ele é diferente dos espíritos que descem em qualquer outro lugar desse mundo. Em um centro de feitiçaria, os espíritos que descem, eles têm até uma fórmula aqui no Brasil, né? Eles descem sobre pessoas que eles chamam de cavalo. Em qualquer centro de feitiçaria, a pessoa que recebe uma entidade, ela é chamada de cavalo. Por que cavalo? Porque o cavalo pode ser domesticado, pode ser domado. Se coloca um tapa-olho nele e um cabresto, e você o guia para cá e para lá, e você monta sobre ele. Os espíritos que descem naqueles lugares são assim, eles são espíritos dominadores. Por isso que uma pessoa que recebe uma incorporada, quando ela volta em si, ela volta meio em transe, dizendo: quem sou eu? Onde estou? O que eu fiz?
Ela de fato não sabe exatamente nada, porque o Espírito montou sobre ela, dominou a mente dela, dominou os seus desejos, dominou as suas funções. O Espírito Santo não. Primeiro que ele não desce sobre cavalo, ele só desce sobre ovelhas. Segundo, ele não quer dominar a sua vida, ele quer ser um parceiro seu. Ele quer trabalhar em consonância com o seu desejo e a sua vontade. A igreja que será arrebatada não pode ser uma igreja apática, fútil, nem uma igreja moderninha apenas. Tem que ser uma igreja que faça diferença na sociedade. E a igreja que fará diferença na sociedade não é apenas uma igreja que trabalha na área social. Isso é muito bem-vindo, aplauso para a igreja que trabalha com a área social. É uma igreja da qual o mundo está procurando e não encontra. Olha o que aconteceu esse fim de semana no carnaval. Uma pastora, Baby, estava lá num trio elétrico. Alguém pode até julgar, o que ela estava fazendo lá? Eu conheço a Baby, ela é meio fora da casinha mesmo. É uma benção, é cheia de Deus. Deus tem os seus guerreiros, cada um em cada lugar. E a Baby falou uma única palavra naquele trio elétrico que acabou, dominou o carnaval inteiro. Eu fiz até um vídeo, meu vídeo bateu quase 2 milhões de visualizações. As pessoas perguntando o que eu acho. Eu falei, pastor pentecostal, está mais do que certo. Aliás, é um puxão de orelha na gente, é um tapa no nosso rosto, porque era para nós estarmos falando isso, era para a igreja estar anunciando isso. E o diabo tem tanto medo dessas coisas como arrebatamento, como apocalipse, porque ele sabe que isso é o fim dele. O diabo está no abraço dos afogados, ele está percebendo que está tudo acabando, e o reino dele vai terminar, porque a história já está escrita. Ele pode fazer o que ele quiser, ele é um derrotado. Ele pode agarrar 1, 2, 10, não importa quantos ele convença, no final, ele terá que se ajoelhar diante de Yeshua, ele terá que ser aprisionado, ele terá que ir para o lago de fogo. O mundo tem sede de homens e mulheres que apresentem a eles coisas que eles não conhecem. Falar que nós trabalhamos com jovens, eles também trabalham. Falar que nós trabalhamos com casais, eles também trabalham. Nós temos creches, eles também têm. Então não há nada diferente. O que é que faz eles notarem que há algo diferente em nós? É quando um de nós se aproxima deles e de repente aciona o modo profético. Pegou isso aí ou não? Se você não está acostumado com essa palavra, vai se acostumando, porque daqui para frente vai ser assim. Lembra que eu disse agora há pouco, caminhantes de 2 mundos? Você está caminhando aqui, mas quando você entrar em alguma casa, em algum estabelecimento, não se assuste se você começar a ouvir coisas, a ver coisas e a sentir coisas. Quando ouvir, ver e sentir, abre a boca para falar, sem medo, e acione o modo profético, e assuste aquela pessoa, porque ela vai te dizer, como é que você sabe disso? E você vai dizer, eu não sei, mas aquele que está dentro de mim sabe. Existe isso, existe essa possibilidade. Eu estou falando sobre o Espírito Santo. Vamos chamar esta manhã de manhã da paracletologia, ou da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Você precisa se aproximar dele, você precisa entender quem é ele, você precisa entender que ele tem coisas, tem autoridade, poderes, dons extrasensoriais, dons de elocução, dons de poder, que ele quer entregar a você. Mas ele não pode entregar, primeiro, para quem não quer, segundo, para quem não deseja, terceiro, para quem não se prepara para receber isso. Eu venho ensinando nesses últimos 2 anos, que Deus deu para a igreja pentecostal uma chave. E esta chave ele deu para a igreja pentecostal, e infelizmente, por falta de ensinamento, a igreja tem a chave, mas não sabe o que fazer com ela. Eu sou assembleiano. O assembleiano se converte, a primeira coisa que ele se assusta dentro da igreja é que ele está sentado perto de um monte de gente que começa a falar uma língua que ninguém entende. Lembro até hoje, um menino chamava Márcio Sestari, primeiro culto que eu participei de uma Assembleia de Deus, sentado do lado dele, no meio do culto ele foi ficando valente, ele dava um soco assim para cima, eu fui me afastando dele, porque eu já tinha ido em centro de feitiçaria, eu falei, tá possuído, né? Fui me afastando, e ele começava a gritar umas coisas. Terminou aquela reunião, eu perguntei para ele assim, ô amigo, a sua mãe é dona de floricultura? Ele, não. Você tem floricultura? Ele disse, não. E ele perguntou, por quê? É que você ficou a reunião inteira aqui falando samambaia, samambaia, samambaia. Eu falei, que samambaia é essa? Ele disse,
Ele abriu aquela boca, banguela, só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ele olhou para mim com aquele sorriso maroto e disse: não é samambaia não, é língua de anjo. Pense numa loucura para entrar na cabeça de alguém que... Eu era coroinha no catolicismo, já tinha lido a Bíblia inteira com 9 anos de idade, já tinha passado a olhar pelo Pentecoste, mas não entendia nada daquilo. E eu falei: como é que é língua de anjo? Ele disse: língua de anjo. Eu falei: isso, como é? Me explica. Ele disse: está escrito aqui. E ele abriu a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Lembra o que está escrito lá? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O texto existe. A igreja neotestamentária nasce com a percepção de que eles receberam dons extrasensoriais. O primeiro deles, falar numa língua que eles não entendiam. Eles receberam isso. Aí eu me converti na Assembleia de Deus e disseram: isso existe. Eu disse: se existe, eu quero. E me ensinaram a fórmula. A fórmula é antiga e até engraçada. Eu falei: como é que eu falo em línguas? O rapaz disse: começa a dar glória. E eu: glória. E parei. Ele falou: não, tem que ser mais. Quanto? Ele falou: até ele te visitar. E a gente ficava o culto inteiro: glória, 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 glória. Por isso éramos chamados de igreja barulhenta. Por isso éramos chamados de crente estranho. Porque a gente passava o culto inteiro gritando. Não é que nós não sabíamos o que estávamos fazendo, sabíamos. A gente queria receber esta autoridade. E não há explicação nessa esfera. Depois de muito dar glória, o céu se abria. E a gente parava de falar glória e falávamos em outras línguas. Línguas ininteligíveis que chamamos dentro da teologia de glossolalia. A glossolalia, a habilidade de falar em outras línguas. Esta é a chave. Aí vem o próximo problema, pergunte qual? Por que falamos em línguas? Quem aqui é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas? Deixa eu ver. Pergunte a quem está do seu lado com a mão levantada: você fala em língua para quê? Vai, me diga aí, por que você fala em línguas? Ah, pastor, eu falo porque eu sinto. Ah, é? E se eu te falar que eu falo em línguas sem sentir? Pastor, isso é heresia? Não. Se eu recebi uma língua, eu recebi um outro idioma. Se eu recebi esse outro idioma, ele está aqui dentro da minha mente. E eu posso falar ele a qualquer momento, em qualquer hora. Sim ou não? Eu não tenho que falar em língua somente quando me dá um arrepio do corpo, ou quando eu sinto o vento das asas do arcanjo Miguel, ou quando tem um serafim com uma brasa de fogo queimando os meus lábios. Não. O batismo com o Espírito Santo é uma chave. Pergunte: para que serve a chave? Oh, glória. A gente entra na igreja, e quando começamos a entrar no culto em adoração, o nosso espírito vai se expandindo e ficando sensível. A carne vai morrendo no culto. E ao passo que o culto vai crescendo, o corpo começa a arrepiar. Nossos olhos enchem de lágrimas. Uma adrenalina é descarregada no nosso corpo. Uma quantidade de endorfina é liberada no nosso cérebro. A gente começa a ficar valente, expansivo e fervoroso. Daqui a pouco tem alguém em pé fazendo assim com a mão. Daqui a pouco tem alguém fazendo assim com o corpo. As coreografias são as mais extravagantes possíveis. Você já viu isso muito no encontro com Deus? Quem já participou do encontro aqui? É tremendo. E você lembra o que aconteceu lá com você? Se alguém filmasse, botasse na sua casa para você ver, você ia falar assim: meu Deus, sou eu ali. Ai, meu Deus, que coisa horrível. É sério, tem uns que parece que vira uma águia, recebe o espírito de uma águia e fica... Por que tem essas coisas? Ah, pastor, se trouxer um psicólogo, ele vai falar assim para você: isso aí são reações de um cérebro com esquizofrenia. Você está tendo um problema de catalepsia espiritual. Ele vai falar que os seus neurônios entraram em transe, você se reuniu com uma multidão de pessoas e houve uma histeria coletiva, é o que ele vai dizer. Mas nós sabemos que não é nada disso. Avivamento não é uma mente perturbada com problemas de esquizofrenia. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Eu não grito porque quero, eu grito porque tem alguém dentro de mim me estimulando, dizendo: grita, adora. Existe um poder no nosso grito.
E não é só nós que conhecemos isso. Você já viu algum soldado ir para o campo de batalha na hora do fervo, ele ir calado? Já assistiu filmes? Como é que aquele que levanta a bandeira e chama todo mundo para a guerra vai? Ele vai aos gritos, ele vai aos berros. Você já assistiu os 300 de Esparta? Aqueles 300 homens valentes, gritando. Como é que é o grito deles? Ahu! Todo mundo grita. Por que grito? Os gritos expandem a alma, te dão valentia, te fazem sair da terra. Por isso a força do diabo nesses últimos dias é silenciar os pentecostais, fazer com que o nosso culto fique muito parecido com uma reunião do Rotary Club ou do Lions Club, ou até da maçonaria, cheio de pessoas bonitinhas, equilibradinhas, que chegam no culto, cruzam a perninha, ficam mascando essa desgraça deste chiclete, com a mãozinha no queixo, filosofando, dizendo to be or not to be, that's the question. Anotando nos seus caderninhos as historinhas que escutam aqui, para chegar em casa e passar 5 horas na frente do Google, digitando para ver se aquilo é verdade ou não. Para daqui 2 semanas encontrar o irmão falando, nossa, tudo que aquele pastor falou aquela vez era verdade, ó, chega até a arrepiar. Pois é, enquanto você fica filosofando e leva 2 semanas, o crente mais simples entre nós, que às vezes não sabe ler nem escrever, ele entra no mistério na hora, já percebeu? Tem uns que o pastor está falando, daqui a pouco eles surtam, eles dão um grito. Os crentes mais equilibrados chegam a dizer, isso aí é meninice, isso aí é fanatismo, isso aí é santarricionismo. Arruma um monte de histórias, e eu estou aqui para dizer que não é nada disso. É que alguns têm a percepção à flor da pele, alguns são mais sensitivos do que outros, alguns treinam seu espírito, alguns jejuam mais, alguns leem mais a Bíblia, alguns ficam ouvindo mais louvores do que música dessas músicas sertanejas aí, do Gustavo Lima, ficam mais na presença de Deus do que vendo porcaria de TikTok. Pior, o TikTok está doutrinando uma geração a não querer buscar o Espírito Santo, porque virou piada na internet. O que tem de piada na internet, com gente falando em línguas, com pessoas tendo coreografias espirituais, do jeito que você ri daqueles cultos, onde aquelas pessoas estão fazendo aquelas coisas assim, aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Os homens e mulheres de Jerusalém pararam para ver aqueles crentes cheios do Espírito Santo, porque a casa ficou cheia, eles receberam o poder do Espírito Santo e não ficaram dentro da casa, foram para o meio da rua. Em Jerusalém tinha 3 milhões de judeus que vieram de todas as partes da terra. Vieram para adorar. Judeu é barulhento por natureza. Imagine 3 milhões de judeus cantando, dançando, vendendo, comprando, cambiando, sacrificando. Some a isso milhares de animais berrando, mugindo, tudo ao mesmo tempo. E de repente um grupo de quase 120 começa a fazer um barulho que quietou o barulho de 3 milhões de pessoas. Jerusalém parou. E eles foram ver o que era, e chegaram lá, os crentes saíram de dentro da casa, porque ficaram expansivos, e começaram a olhar, ver aqueles crentes esquisitos, e alguém gritou assim, isso é hora para estarem bêbados? Estão bêbados a uma hora dessa? Foi Pedro que pulou no meio da multidão e disse, aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui foi o que foi predito pelo profeta Joel, 835 anos antes de Jesus nascer. Joel disse, e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre quem estiver perto e sobre quem estiver longe, sobre os servos e sobre as servas. E então se aproximará o terrível e grande dia do Senhor. A nossa geração de crentes debocha dos próprios crentes que são carismáticos. E por conta disso, pode você acreditar que não, mas é uma mensagem que o diabo manda de maneira bem subliminar na mente do crente, para dizer para ele, não busque desse jeito, não grite, não se expanda desse jeito, que vão rir de você também, não fale, se for falar em línguas, fale bem baixinho. Estamos apagando, extinguindo a chama do poder do Pentecoste. Pastor, é possível isso? Leia a carta aos Coríntios e Paulo vai te dizer, primeiro, não entristeçais o Espírito. Em segundo, não extingais o Espírito. No capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo faz um alerta que me dá medo. Paulo diz assim, havendo línguas, cessarão. Havendo profecias, serão aniquiladas. Vou repetir porque ele roubou a cena aqui, olhe para mim de novo. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. O que é que Paulo está dizendo no capítulo 13? A continuação do capítulo 12. No capítulo 12 ele fala só sobre os dons do Espírito Santo. Sabe aquele amor que ele fala?
ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse o amor, aquele amor é amor a quem? É amor ao Espírito Santo, porque é uma continuação do capítulo 12. No capítulo 12, Paulo fala sobre todos os dons do Espírito Santo, e aí ele emenda uma história sobre o tal do amor, e depois que ele fala sobre esse amor, ele diz: mas falhando o amor, as profecias serão extintas, as línguas vão cessar. Estamos vivendo esse tempo, um tempo onde os dons não acontecem mais. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui já ouviu em um culto alguém levantar em línguas proféticas e uma outra pessoa interpretá-la? Levante a mão. Dê uma olhadinha, olha só, nem um sexto dos que estão aqui viram isso. Os outros nem sabem do que eu estou falando. Por quê? Virou lenda. O que é lenda hoje, na minha época, era comum, era normal. O que é que aconteceu de lá para cá, senão um esfriamento? O diabo começou a roubar de nós esta sensibilidade, esta habilidade de conhecermos o mundo do Espírito como ele é. O batismo com o Espírito Santo não é só um sinal, ele é uma chave. Pergunte para quê? Só falo se todo mundo perguntar. Você entrou na igreja, acionou o modo profético, começou a adorar, você vai falando em línguas. Quando você vai falando em línguas, você sai da terra. Você vai para as regiões celestiais. E nas regiões celestiais, existe lá um armário. Um armário que tem 9 prateleiras. As línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo é uma chave. Que serve para quê? Para você abrir a porta desse armário. E o que tem nessas prateleiras? 9 dons. Variedade de línguas, que é diferente do batismo com o Espírito Santo como sinal. É você orar em outras línguas, inclusive línguas desse planeta que você nunca estudou. Interpretação de línguas é um dom. Dom de operação de maravilhas. Você já viu esse dom? Se você visse, você ia ficar como morto, caído no chão. Eu vi uma vez, na África, um homem sentado perto do púlpito. 500 mulheres levantaram para cantar no círculo de oração. Não tinha um instrumento, porque era um lugar muito pobre. Uma igreja com 3.000 pessoas, não tinha teto, era só chão batido e os muros. O meu microfone era ligado numa caixa de som ligada numa bateria de carro. Eu falava aleluia, o povo entendia glória a Deus. Não tinha energia elétrica, era tudo lamparinas. Isso há 25 anos atrás, no continente africano. E aconteceu antes de eu pregar, as mulheres levantaram para cantar. Quando elas levantaram, a cabeça delas chegou perto dos lampiões que estavam lá iluminando. Eu percebi que eram 500 mulheres carecas. 500 mulheres sem um fio de cabelo na cabeça. Eu não tinha percebido isso, porque era tudo meio nublado. Quando eu vi aquilo, eu, assembleiano roxo, brasileiro, que cortar a ponta do cabelo já era pecado, dava o direito da pessoa ir para o inferno. Eu vi 500 mulheres carecas. O pastor do meu lado percebeu que eu fiquei meio escandalizado. Ele botou a mão na minha perna e disse: está assustado? Eu falei: tô. O que aconteceu? Ele disse: teve um surto de piolho aqui na aldeia. O surto foi tão grande que algumas pessoas, algumas mulheres tiveram machucado na cabeça e não teve como o veneno matar os piolhos, teve que raspar a cabeça. E estava se aproximando a festa, e elas não queriam vir para aqui porque estavam com vergonha. Aí todo o círculo de oração se reuniu e disse: se elas não vão, nós também não vamos. Ou então, todos nós vamos rapar a cabeça, para que nenhuma de nós se sinta menor do que nenhuma outra. Eu fiquei assim, eu nunca tinha visto uma prova de amor tão grande. 490 mulheres rasparam a cabeça por causa de 10 mulheres doentes, só para que todas pudessem participar num culto. Ali começou a quebrar dentro de mim o espírito da religiosidade. E quando elas começaram a cantar, era uma coisa tão linda, porque o som que elas faziam era com palmas e batendo os pés no chão. Dali vinha a melodia, e elas começaram a cantar no idioma delas. E tinha um homem sentado perto do púlpito com a perna toda torta. Sabe aqueles paralíticos que te dá medo, porque os ossos deles são todos tortos? No meio do louvor daquelas mulheres, parece que caiu um trovão dentro da igreja, uma explosão. Todos nós assustamos e olhamos o paralítico gritando, falando num português lusitano, português de Portugal: Senhor, quisera eu ter pernas para dançar como elas. E foi assim que nós começamos a escutar barulho de ossos se movendo.
eu estava mais próximo, eu fui me afastando. Olha só, a gente ouve alguém dar um testemunho, fui curado de dor de cabeça, cai uma glória dentro da igreja, todo mundo grita, fala em línguas. Mas quando eu vi aquele milagre, eu não conseguia adorar a Deus, eu entrei em parafuso. Eu senti um terror tão grande, porque era algo que os olhos humanos não tinham visto ainda. Eu vi aquele homem ficar de pé e cair por 2 vezes, até que ele se endireitou. Ele saiu correndo no meio dos outros. Acabou o culto ali, eu não precisei pregar. O Senhor fez a obra dele. O que foi que aconteceu ali? Não foi dom de cura, porque eu não curei ele. Mas o ambiente foi saturado com uma glória de Deus tão grande, que o dom de operação de maravilhas aconteceu naquele exato momento. Nesta prateleira existem dons que você, se conhecesse, buscaria. Existe a palavra do conhecimento, que nós chamamos de dom da revelação, que é você pegar na mão de uma pessoa e Deus te dar a ficha dela inteira. Que é você estar em um ambiente e Deus te dar algo que você não ouviu ninguém falar. Eu tenho uma irmã de oração assim, ela mora nos Estados Unidos. A minha alma e a dela é ligada em oração. Tudo que vai acontecer comigo, tudo, sem nem tirar um fio, tudo Deus revela para ela. Estava nos Estados Unidos semana passada, e ela mandou uma mensagem dizendo assim: não se assuste, o voo de vocês vai mudar de horário, porque o Senhor tem um livramento. Era para vocês saírem em tal hora, vocês vão sair no outra hora. Eu peguei aquilo, mandei para o Roberto, falei: Roberto, vê aí o horário. Ele falou: não, pastor, não houve mudança nenhuma. Eu disse: então fique ligando todo dia na companhia, para saber para que hora vai mudar. O Roberto riu, falou: pastor, está tudo certo, não vai ter mudança nenhuma. Aí eu mandei para ele o texto, eu falei: ó, quem mandou? Quando ele viu a profeta, ele disse: não, se ela falou, eu vou ligar todo dia. No 4º dia depois que ela falou, a companhia mandou um e-mail para o Roberto, dizendo assim: ó, mudou o horário do voo. O Roberto quase teve um infarto. Ele falou: pastor, recebi aqui. Ele se espantou. Eu já não me espanto, porque eu conheço a criatura. Tem pessoas que têm uma visão além do alcance. Não são bruxos, são cheios do Espírito Santo. E por falar em bruxo, vai um puxão de orelha. Você sabe como nasce um babalorixá? Você tem noção de como nasce uma bruxa, um feiticeiro? Se você tiver a oportunidade, compre um livro chamado Orixás, Guias e Caboclos, Deuses ou Demônios, do Bispo Macedo. Você vai ver não apenas história, mas você vai ver imagens. A pessoa que vai para um lugar desse para desenvolver, para fazer cabeça, primeiro, ela é tida como alguém sensitiva. Ela vê vultos, ela ouve vozes, ela sente coisas que ninguém sente. Aí essa pessoa conta para alguém que leva ela para um lugar, uma tal de mesa branca, que é o espiritismo científico. E lá no espiritismo científico começam a dar passes nela, ela começa a falar com espíritos de luz. Mas isso é como uma droga. A pessoa começa com a maconha, daqui a pouco ela quer uma dose mais forte. O diabo usa isso para prender as pessoas. Depois vai descer até o baixo espiritismo, que é a feitiçaria ou a magia negra. A pessoa que quer mesmo desenvolver cabeça, quando ela chega nesse nível, mulher ou homem, são arrastadas da sua família e levadas para um lugar ermo. Nesse lugar ermo, a pessoa raspa a sua cabeça. Ao raspar a cabeça, ela recebe entidades chamadas espíritos de herê, que são espíritos de criança. Uma vez que elas estão possuídas por espíritos de criança, como criança é muito levada e faz coisas que não deve, a pessoa começa a apanhar de maneira invisível e começa a brotar vergões nas costas da pessoa. Algumas têm o seu corpo aberto, e quando o corpo delas é aberto, aí entra alguém que tem mais visão e entendimento e joga um pó de osso de morto, chamado ebó ou ebá, para fechar as cicatrizes. Quando fecha as cicatrizes, está feita uma aliança. A pessoa fica 30 dias em jejum. O jejum dela é quebrado, ela bebendo urina e comendo fezes de animais, ou carne em estado de putrefação. Porque o diabo destrói toda a dignidade que é no ser humano, porque ele quer ver se a pessoa quer receber mesmo dons extrasensoriais. Depois disso, a pessoa termina o seu jejum tomando banho em fezes e urina, tudo misturado. A pessoa é levada ao pó, ela se esvazia de si mesma. E sabe o que mais? Eles vão até o fim. A última coisa que é dada a ela como ordem, ela ir num cemitério e desenterrar um defunto. E as pessoas fazem isso porque elas querem receber aquela autoridade. E depois de tudo isso, depois de 40 dias, nasce um ser que vê o que os olhos normais não veem. Que são chamados de bruxos, de bruxas, feiticeiros, feiticeiras. Pasme, tem crente que não acredita nisso, mas eu acredito. Porque eu já tive embates com esse pessoal.
A gente é acostumado só com esses demôniozinhos que eu chamo de demônios kamikaze. Esses demônios que se manifestam em culto são kamikazes. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. O que vem fazer um demônio numa igreja com 500 crentes cheios do Espírito Santo? É kamikaze. Cansou de viver, sabe que só a igreja tem autoridade para amarrar e mandar para o abismo. Os verdadeiros demônios não entram em igrejas, eles dominam ruas, eles dominam casas, eles dominam ruas, avenidas, eles dominam bairros, eles dominam cidades, eles dominam estados. São potestades. Na carta aos Efésios, Paulo vai falar sobre as categorias deles. Ele vai até falar sobre a batalha espiritual no capítulo 6, que nós temos que estar armados. Ora, o nosso verdadeiro inimigo não é aquele que senta do nosso lado, não é aquele que comunga com a gente, não é o nosso patrão. O verdadeiro inimigo, ele é invisível, ele é astuto. Mas como é que o crente vai ter a percepção de que ele existe, se o crente não é treinado aqui dentro? Para isso existe um dom, discernimento de espírito. Está lá, nesse armário. Ah, se a igreja tivesse o dom do discernimento de espírito, muita gente que canta nos nossos púlpitos, que prega nos nossos púlpitos, não pregariam, não cantariam. Porque o dom de discernimento de espírito ia mostrar para a igreja que aquelas pessoas não passam de artistas, que apenas entoam, que apenas encenam, mas não vivem aquilo que pregam, não vivem aquilo que cantam. E a igreja começa a ficar contaminada, e a igreja começa a criar para si bezerros de ouro. E aí nós temos os nossos filhos, as nossas filhas, que têm adoração, predileção por pregadores e cantores, como eu tinha antigamente na minha casa, uma foto do Chitãozinho Chororó. E se você rir, eu te dou um cascudo na cabeça, porque eu sou velho mesmo. Nossos filhos tiraram a foto do Chitãozinho Chororó e colocaram foto de outros. Falta do discernimento de espírito. A falta do discernimento de espírito fez você brigar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu patrão, fez você perder o emprego, porque você achou que era uma perseguição deles, e não eram. Eles eram apenas os cavalos usados por esses espíritos. Mas se você tiver esse dom, a partir de hoje, ninguém mais te engana em nada. Não, vou falar mais profundo. Aquele que tem o dom de discernir espíritos, até a vida financeira dele muda. Pergunte por quê? Será que só eu tenho dentro do meu guarda-roupa uma camisa que eu comprei e nunca usei? Alguém aqui tem alguma roupa em casa que você comprou? Aí toda vez que você abre a gaveta, você olha aquela porcaria e diz: por que eu comprei isso? Você já colocou umas 5 vezes, não orna, não combina com nada. Aí você tira e guarda na casa. Aí você fala: por que eu comprei isso? Você é burro? Você é cego, é ignorante? Não. Se você não gosta daquilo, por que você comprou? Você foi seduzido. Um espírito de encantamento. Você foi encantado a levar aquilo que você não queria. Aí quando você gasta dinheiro naquilo que você não precisa, o diabo vai levando embora os seus recursos. Será que só eu tenho na minha casa um aparelho de ginástica? Uma esteira que só presta como guarda-roupa. A gente pendura a roupa em cima dela. Eu olho para aquela esteira e falo: por que eu te comprei, inferno? Eu olho para ela e vejo que eu sou uma pessoa ociosa, que eu deveria estar fazendo exercício, mas não estou, mas não consigo fazer. Eu falo: por que eu comprei? Detalhe, eu já doei 2, comprei a 3ª e não uso. Eu falo: Jesus, o diabo me cega. Espíritos de encantamento, falta de discernimento de espírito. O treinamento nessa manhã está sendo violento. Vai acontecer uma mudança tão drástica na sua vida. Vão te chamar de fanático, de louco e desequilibrado. Não entra dentro da sua casa, a partir de hoje, nem uma cibalena. Vixe, agora fui longe. Tem que dar um Google aí para descobrir o que é cibalena. Só eu e o apóstolo sabemos que a gente é velhinho. Não entra dentro da sua casa a partir de hoje nenhuma agulha mais, se não for para glorificar o nome do Senhor. A diferença é que os filhos das trevas são mais prudentes do que nós. Eles, com vontade de ter dons, se sacrificam, raspam a cabeça, se entregam a demônios, comem tranqueiras, tomam banho em tranqueiras. E nós? Deus não precisa fazer isso com a gente. Ele só está num culto como esse dizendo assim: se você quiser eu te dou. Se você quiser eu te dou acesso. Eu já te dei a chave. Sobe até as regiões celestiais e acessa. Abre o armário. Pegue o dom que você quer. Mas a gente não consegue. A gente faz da igreja como se fosse uma casa de espetáculo. Muitos não vêm para um culto, vêm para um momento de entretenimento. Muitos gostam da música, aliás, 100% gostam da música, nem 100% gostam de ouvir a palavra.
E a palavra hoje tem sido rejeitada. As pessoas não querem mais ouvir uma palavra de 1 hora, 1 hora e meia. Tem que ser 20 minutos cravado no relógio. Senão essa geração milênio não tem paciência. Eu participei de um seminário agora. Os seminários brasileiros estão se adequando, treinando os novos pregadores, os novos pastores a pregarem mensagens curtas. Porque a geração milênio não tem paciência para ouvir. Por isso são rasos. Por isso qualquer vento de doutrina nos leva embora. Nunca houve uma confusão tão grande entre nós pentecostais e neopentecostais com a questão da doutrina do calvinismo, por exemplo. Nossos filhos estão entrando em parafusos, comendo lixo tóxico de internet. Por que fazem isso? Porque não têm o dom de discernir espíritos, porque não têm a presença do Espírito Santo para guiá-lo de verdade, porque não têm a paciência de gastar horas em oração, porque não querem mais subir o monte para orar, porque pular e gritar dentro da igreja não combina com a roupa que você está usando. Ah, pastor, se eu me entregar muito e eu ficar chorando aqui, a minha maquiagem que eu levei 300 horas para fazer, vai borrar. Pastor, se eu me entregar numa dança como o Miriam entregou, o que eu faço com o meu salto? Luís XV, vai quebrar o salto. Deixa eu te contar uma coisa. Se você quer vencer este tempo, se você quer pertencer à igreja do arrebatamento, se você quer ver o céu pelo lado de dentro, você tem que se despir de todos os seus preconceitos. E você tem que entender que o poder do Pentecoste não é uma coisa atemporal, não é uma coisa temporal, não é uma coisa que existiu e não existe mais, e não é só para um grupo específico, é para todo aquele que buscar e acreditar. Vou repetir o que eu disse agora há pouco: o diabo só tem medo de um crente que sabe quem é e usa a autoridade que tem. Se você acreditar no que eu estou dizendo e sair daqui hoje com esta consciência, não vai ter mais nenhum demônio te oprimindo. Você não vai sofrer mais de depressão profunda, nem síndrome de pânico. Você não vai ter mais essas mazelas que atormentam o homem moderno, porque o homem moderno só tem isso por causa de ansiedade extrema, frustração. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não tem tempo nem para ansiedade, nem para frustração. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que está fazendo aqui, e melhor, ele sabe para onde vai quando Jesus Cristo voltar. Eu quero que todos levantem a mão direita para o céu agora e chacoalhem ela assim. Agarre o ombro de quem está do seu lado, por gentileza. Agarre o ombro da pessoa. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta. Agarre o ombro da criatura, agarrou? Chacoalhe ela agora até ela ficar irritada. Com vontade. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela. Diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir a sua percepção espiritual. Esta é a igreja do arrebatamento. E a igreja do arrebatamento é possuída pelo Espírito Santo. Eu vou te dar um ensinamento agora que você nunca escutou na vida, preste atenção. Eu venho estudando há muito tempo por que esta geração mais nova está cheia de complexos, porque essa geração mais nova fica se mutilando. Eu estava pregando agora há pouco no estado do Mato Grosso, na capital, e eu falava sobre depressão. O pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus, pastor Dionísio, se levantou, pediu a palavra. Ele disse: pastor Marcos, só aqui dentro da capital nós temos catalogados mais de 250 filhos de crentes com cicatrizes de corte nos pulsos. Crentes se mutilando. De 10 anos para cá começamos a ver suicídios dentro da igreja. Aí alguém vai dizer: ah, pastor, mas o crente é um ser humano normal. Uma vírgula. O pentecostal não é normal. Eu me recuso a pregar para os normais, porque o normal escuta o que eu estou falando e ri na minha cara. Eu só prego para homens e mulheres que são caminhantes de 2 mundos. Eu só prego para homens e mulheres que têm o 6º sentido, porque eles têm um entendimento que o que eu estou falando faz sentido. Eu venho estudando por que essa geração está tão fraca, porque essa geração está tão depressiva. Depressiva a ponto de viver à base de Lexotan e Rivotril. E eu cheguei à seguinte conclusão: a ausência do poder do Espírito Santo. O que Paulo fala sobre as línguas estranhas? Já leu?
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 14. Paulo vai dizer assim: aquele que ora em línguas, a sua mente fica sem fruto, mas o seu espírito ora bem. Essa tradução aqui não diz isso. Pois se eu oro em uma língua, põe uma tradução de crente, não põe essa versão atualizada não, que isso aqui é coisa do inferno. É isso, os crentes não tem que ter uma versão mais atualizada. Essas versões atualizadas roubam toda a essência da palavra. Pega a sua Bíblia aí antiga, eu vou ler com você aqui, 1 Coríntios, capítulo 14. Se você achar aí a versão Almeida, revista e atualizada, aí você pode colocar aqui, tá? Não, tira esse trem daqui, agora. Acha aí a versão Almeida, capítulo 14, verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Se eu orar em outra língua, ou em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica sem fruto. Qual é o ensinamento de Paulo? Paulo está dizendo que aquele que fala em línguas, ele não está entendendo o que está fazendo, por isso a mente fica sem fruto. Mas não é por isso que ele diz assim: então pare de orar, você não está entendendo o que está fazendo. Paulo insiste, dizendo: aquele que ora em línguas, a sua mente fica sem fruto, mas o seu espírito, ele ora bem. O nosso espírito está armazenado entre o cerebelo e o hipocampo. O hipocampo que fica no centro do nosso cérebro, quase colado no cerebelo. Aqui está o armazenamento de todas as nossas memórias. Tudo que você viveu, vive, está armazenado aqui. Não somos como um computador que temos o dom de ir lá, selecionar o que a gente não quer, dar um delete e depois um reset. Tudo que você viveu. Alguns seres humanos são tão incríveis que guardam memórias intrauterinas. Coisas que viveram no ventre da mãe. Os gritos que a mãe escutou, as vezes que ela apanhou, a falta de alimento, a violência que ela sofreu, tudo isso é transferido para a criança. E a criança carrega tudo isso na sua memória. A memória não é ativada sempre. Às vezes ela precisa dos 5 sentidos para ser ativada. Um cheiro, ouvir uma palavra, ouvir uma música. Você já deve ter vivido isso. Você passou perto de um lugar, sentiu um cheiro, você foi transportado lá para a roça. Você ouviu uma música, o coração acelerou quando você ainda era apaixonado. Tudo está armazenado aqui, no nosso espírito. Aquele que ora em línguas, a mente fica sem fruto, mas o espírito ora, e ele ora bem. Paulo vai dizer que quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Porque só Deus entende. E Paulo explica, porque quem ora em línguas, ora em mistérios. E o que é mistério? Se a gente souber, não é mistério. Paulo está dizendo que quando a gente ora em línguas, as línguas ativam o nosso espírito. E todas as memórias das quais não lembramos mais, inconscientes e que estão no nosso subconsciente, elas são atingidas. E aí o seu espírito busca todos os seus traumas, todas as suas dores, todos os seus abandonos, e em uma outra língua, ele fala com o único que pode curar. É por isso que a nossa geração antiga não tinha depressão, não tinha síndrome do pânico. Nossos filhos não se mutilavam, porque a gente entrava na presença de Deus com toda alegria, e os nossos cultos eram tomados por dons e por manifestações espirituais. Quantos cultos do dia da criança, não fui eu lá orar com as crianças da nossa igreja, Jesus batizar crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade com o Espírito Santo. Pergunte se essas crianças se desviaram. Pergunte se algum dia elas se mutilaram. Não, porque elas acessaram um dom, acessaram um presente, acessaram uma outra atmosfera. Nós não podemos deixar essa atmosfera morrer. Nós não podemos deixar essa atmosfera deixar de existir. Nós precisamos buscá-la.
temos que provocá-la. Temos que aqui nesta manhã entrarmos num seminário de adoração profunda. Temos que ter aqui homens e mulheres que acreditem nisso que eu estou falando. Pastor, o senhor acredita mesmo nisso? Eu acredito nisso em ipsis literis, porque eu vivi isso. Eu era cortador de cana-de-açúcar aqui na região de Uberlândia. Eu apanhava laranja, algodão e café aqui. E olha o que Deus fez com um cortador de cana. Eu preguei em quase 100 países do mundo. Eu preguei em mais de 4.000 cidades do Brasil. Eu estou com 51 anos de idade, eu já atingi 3 gerações. E continuo pregando. Estava chegando aqui, o apóstolo Renê liberou uma bênção para nós, Mateus, falando. Vocês vão ouvir aí algo tremendo de Deus. Para ouvir o apóstolo Renê falar de um rapaz como eu, criado no meio do mato, é porque tem algo diferente. Domingo eu estava pregando na Lagoinha, lá em Orlando. A semana toda pregando. Todos os lugares onde eu fui, eu vi o céu descer. As pessoas olham para mim e acham que eu sou especial. Não, não sou especial. É que a minha geração foi treinada. A minha geração tem profundidade. A minha geração não abre a boca só para falar, vai dar certo, você vai para cima, vamos conquistar. A minha geração não é uma geração que fica sentada num banquinho, olhando para você com aquela carinha bonitinha, dizendo, não importa o que você fez no verão passado, Jesus te ama, sua coisinha fofa. Não! A minha geração não é dessa. A minha geração não é Nutella. A minha geração é raiz. A minha geração é uma geração que cavou. Eu posso falar com vocês, pregar por 5, 6 horas em qualquer tema dentro da Bíblia. Alguém diz, de onde que sai tanta coisa? Eu cavei, eu busquei. Eu fiz amizade com o dono da sabedoria. Eu conheço o céu pelo lado de dentro. As pessoas perguntam, como é que nada te atinge? Porque tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Já viu ou não? Tudo comigo é escândalo nacional, tudo comigo é para matar. Alguém até diz assim, ó, morreu, agora morreu. Nunca conseguiram ir na missa de 7º dia. Quando chegam lá, tem um recado aí, ele ressuscitou de novo, o homem está de pé de novo, ninguém para a máquina. Aí pergunto, qual é o seu segredo? E eu conto, meu segredo é que os meus pés estão fincados em uma rocha. Os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, o meu coração sentiu. O que, pastor? O Pentecoste de verdade. Eu faço parte da geração que Joel falou, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Quando Deus diz sobre toda a carne, Ele está dizendo, não haverá preconceito, não precisa ser filho de pastor para receber, não precisa ter pedigree evangélico para receber. Às vezes quando eu prego pelo mundo, alguém insiste em dizer, sua mãe deve ser uma mulher importante na Assembleia de Deus. Disse, minha mãe aceitou Jesus agora. Seu pai disse, não tenho pai. Você é de uma família de sacerdote? Não sou, eu era católico. Aí alguém pergunta assim para mim, então quem é o seu costa quente? Quem é que te empurrou? Eu digo, meu costa quente, ele tem a costa quente, os olhos como tocha de fogo, os pés reluzentes como latão que saíra da fornalha. O mesmo Cristo que me levantou quer levantar vocês aqui. Eu já falei para Jesus há muitos anos, não me leve em qualquer lugar, só me deixe ir em lugar onde o Senhor quer mudar corações e vidas. Só me deixe em lugar onde há alguém orando, pedindo um avivamento. Eu não estou aqui à toa nesta manhã. Eu não estou aqui por falta de agenda. Eu recebo 150 convites por dia do mundo inteiro para pregar. Se eu estou aqui, é porque Jesus quer falar com você, quer mudar a sua história. Jesus quer dar um up nesse ministério. O Senhor me trouxe hoje aqui para te falar. Existe um mundo invisível, e ele é real. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado aqui. O céu desceu, ou nós atingimos as regiões celestiais. Se atingimos as regiões celestiais, os dons podem começar a se manifestar. O Senhor pode te usar como profeta, o Senhor pode te usar como alguém que vai ter visões. Mas como se você não consegue se ligar? Como se você não consegue adorar? Como se você tem medo, tem vergonha? Ah, pastor, eu sou fleumático. Ah, pastor, eu sou tímido. O poder do Espírito Santo não é dado a uma pessoa porque ela é expansiva, porque ela é sanguínea, e ele deixa de dar para uma pessoa que é tímida. Não. O poder de Deus não é dado por temperamento, é dado por necessidade. Vou falar de novo.
não é o seu temperamento, é a necessidade ou a falta dela. Vou dar um testemunho. Recém-casado, minha esposa estudante de psicologia, hoje doutora, ela tem a clínica dela, e eu, menino que vim da roça. Sexta-feira, pós lua de mel, eu falei: meu amor, toda sexta-feira eu tenho um costume de subir o monte para orar, vamos comigo? E ela: para quê? Eu disse: porque lá no monte a gente ora. Ela disse: você pode orar dentro da igreja, você é diácono, você tem a chave da igreja. A igreja tem piso frio, tem água fria, tem banheiro, tem um teto para te cobrir, você não vai tomar sereno, os mosquitos não vão te pegar, você não corre o risco de tomar uma picada de cobra. E ela começou a dar razões para eu não ir. Eu disse: mas eu vou. Aí ela fez uma pergunta: você vai lá para quê? E eu não consegui explicar. Eu disse: é um costume, eu oro no monte desde que eu me converti. Ela: eu não vou, vai você. E eu fui. Semana seguinte, sexta-feira, eu digo: amor, vamos? Ela disse: eu não sou louca, jamais vou no meio do mato orar, eu tenho juízo, isso é para você que é maluco. Na terceira semana eu fui chamar ela e disse: vem cá, deixa eu te contar uma coisa, eu estudo a mente. Ela disse: você é sanguíneo, você é colérico sanguíneo. Eu falei: meu Deus, que desgraça é essa? Eu tive que procurar saber. E ela falou: e eu sou fleumática. Ela diz: você é expansivo e eu sou tímida. Você não vê que no culto você grita igual maluco e eu estou lá assim: amém, amém. Pois Jesus escuta a sua oração e a minha. Ela disse: cada um tem um temperamento. O seu temperamento é de louco, o meu é de equilibrado, por isso que demos certo. Vai para a sua oração e eu vou ficar. Também nunca mais chamei ela. 6 meses depois eu estou indo, sexta-feira, disse: amor, estou indo. Ela disse: para onde? Eu disse: alô, sexta-feira, monte. Ela disse: espera que eu vou junto. Eu fiquei desconfiado. Ela fazendo o TCC dela, eu falei: essa mulher vai fazer uma matéria, vai falar que nós somos esquizofrênicos. Ela entrou dentro do carro comigo, eu andei a cidade, eu chegava em 20 minutos no monte. Eu rodei 1h30 para ver se desanimava. Ela falou: amor, eu perdi o rumo do carreador, eu não estou achando aqui, eu acho que choveu da semana passada para cá, aumentou o mato, eu não estou achando. Eu queria que ela desistisse, mas ela não desistiu. E como eu queria ir, eu levei ela para o meio de um carreador, paramos na beira de uma cerca. Quando ela olhou para aquela cerca, ela disse: como é que vocês entram? Ela disse: amor, a gente pula. Ela: eu pular essa cerca? Eu disse: não, eu te ajudo. Eu pisei aqui, levantei aqui. Quer ou não quer? Ela entrou. Quando ela entrou, eu falei: agora aqui, amor, a gente faz um concerto. Ela falou: o quê? É um concerto. Para quê? Eu falei: porque lá dentro tem uns profetas que revelam tudo a gente. Então é melhor a gente se acertar aqui do que passar vergonha lá. E ela: vocês são tudo doido mesmo. Eu falei: você vai fazer um concerto comigo ou não vai? Ela fez uma oração comigo. Quando entramos no meio do mato, chegamos na clareira, né? A gente arrancou as árvores, tinha um monte de árvore ao redor. Eu chamei ela e disse: vem cá que eu vou te apresentar uma árvore. Ela falou: para quê? Por dentro eu falei: se ela for das nossas, um dia ela vai descobrir. Eu falei: não é só para você não perder a gente no escuro, para eu saber onde você está. Cada crente tinha uma árvore, né? O crente que ora em monte tem a sua árvore, né? E ela estava lá. Eu falei: e agora? Ela falou: e agora? Eu falei: agora você começa a orar. Você ora aí que eu vou orar na minha árvore que está do outro lado. E começamos a orar, a oração subiu. Daqui a pouco alguém pegou um pandeiro, começou a tocar pandeiro, um violão, e começou: divisa de fogo, varão de guerra, aquelas coisas só de crente meio tantã mesmo, né? E quando o fogo desceu, rasteiro, aqueles crentes pulando, gritando, a minha esposa, eu olhei para ela de longe, ela ficava assim. Eu falei: meu Deus. Daqui a pouco quietou, fomos orar de novo. Lá pelas 4 da manhã eu estou escutando um barulho. O barulho é esse assim. Só falta isso. É isso que o senhor quer? O senhor quer que eu fique louca? O senhor quer que eu fique igual eles? Então tá bom, é para gritar, eu vou gritar. Era minha mulher. Ela começou a gritar: Jesus! Todo mundo levantou a cabeça no meio do mato e olhou. E eu falei para todo mundo: abaixa. Está funcionando. Daqui a pouco ela deu: glória a Deus. Eu falei: meu Deus, minha mulher dando glória a Deus alto, Jesus está voltando. Eu olhei para ver se era um arrebatamento. Daqui a pouco ela foi ficando mais valente. Daqui a pouco ela ficou em pé e começou a bater o pé no chão. Começou a marchar.
e começou a bater a mão. Daqui a pouco veio sobre ela a presença do Espírito Santo. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela começou a orar em línguas. Aí essa mulher entrou num outro nível. Ela rodava, ela pulava, ela fazia. Eu falei, meu Deus do céu. Se tivesse uma filmadora, ela não ia acreditar. Daqui a pouco, ela começou a profetizar. Quando ela começou a profetizar, eu mirei o meio do mato e corri, me escondi. Eu não sou louco de ficar perto da minha mulher profetizando. Pulei lá no meio do mato. Daqui meia hora entrou alguém. Marco, cadê você? Eu disse, estou aqui. Pode vir. Eu falei, e ela? Ela já foi. Foi para onde? Ela está caída lá no chão. Quando eu cheguei lá, ela é branquinha, minha esposa é loura. Ela é uma mistura de, o pai é português e a mãe italiana. Ela branquinha, assembleiana, cabelo aqui, toda arrumadinha. Ela estava parecendo uma coisa. Ela rolou no chão. A lágrima misturou com terra. O cabelo dela estava virado no giraia. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a criatura? Aí me ajudaram a colocá-la no carro. Levei ela para casa, deitei ela na cama. Umas 5h30 ela já estava deitada. Aí eu orei, agradeci a Deus, deitei do lado dela. Quando foi umas 6 e pouco, essa mulher acordou. Mas ela acordou gritando, eu quero mais! Eu quero mais! Eu caí da cama, eu falei, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, mulher? Você me mata do coração. Ela me agarrou pelo colarinho e disse assim, não é temperamento. Eu disse, do que você está falando? Ela disse, não é temperamento. Eu disse, o que ela disse? É necessidade. Aí ela se abriu comigo, ela estava passando por uma crise existencial só dela. E ela, com os conhecimentos dela, não conseguiu se ajudar. As amigas não conseguiu ajudar ela. As orações pacatas que ela fazia não ajudaram ela. Restou o último refúgio, gritar igual os doidos. E quando ela gritou igual os doidos, ela abriu o céu. Vou falar de novo. Quando ela começou a adorar intensamente, quando ela se esvaziou, esqueceu quem estava à esquerda, à direita, esqueceu que as pessoas que estão perto dela não pagam as contas dela, porque muitos não se entregam por isso. O que vão falar de mim? Quem fala de você te visita quando você está doente, por acaso? Quem fala de você paga as suas contas na hora que você está devendo? Não, então para que você vai pensar no que o outro pensa? Ninguém manda na sua vida aqui dentro. Aqui é o lugar de adoração. Aqui é um quartel-general. Aqui é o lugar onde você tem que se entregar. É aqui. É nesse lugar que você tem que fazer coisas extraordinárias, coisas que você nunca fez. Porque se você fizer o que você nunca fez, Ele fará por você o que Ele nunca fez também. É reciprocidade. Se você começar a buscar o poder do Espírito Santo, vão te chamar de louco, desequilibrado, fanático. E daí? Dá um beijinho no ombro e manda a pessoa catar coquinho na primeira descida que ela encontrar aqui em Uberlândia. Porque se você não se esvaziar e não quebrar o seu orgulho e não acreditar que essas coisas são simples assim, não é pelo muito estudar, é pelo entregar. John Wesley estava esmurrando a parede da casa dele quando Carlos Wesley chegou, ou Charles Wesley chegou. Ele botou o ouvido na parede de madeira e ele escutava o irmão dele gritar assim: ou o senhor me usa, ou o senhor me mata. Ou o senhor me usa, ou o senhor me mata. Porque o seminário batista não me aceitou para ser missionário, porque falaram que eu sou louco. Não aceitaram John Wesley, porque achavam que aquele nanico era um homem desse tamanho, usava o sapato que aqui no Brasil seria o número 33, um homem desse tamanho, era bravo, era expansivo, era corajoso, era colérico, era sanguíneo. Ele esmurrava a parede dele. Daqui a pouco parou de esmurrar, e Charles Wesley disse que escutou um barulho, bum. Ele entrou correndo dentro do quarto, estava John Wesley caído no chão, tremendo. Charles levantou, ele disse: o que aconteceu? Ele disse: eu estava batendo na parede, saiu um vento da parede e bateu no meu peito e me jogou para trás. Eu estou com o meu corpo tremendo. Charles Wesley, o irmão dele, percebeu que era algo divino, marcou um culto no meio da praça, na aldeia. 2.000 pessoas foram ouvir aquele homem pregar. No segundo culto, 5.000 pessoas foram ouvir ele pregar. No terceiro culto, 20.000 pessoas foram ouvir ele pregar.
As igrejas não deram púlpito para ele pregar, pois as igrejas ficaram vazias porque o povo ia atrás dele no meio do mato ouvir ele pregar. Ele conta: a minha vida mudou quando eu provoquei Deus. Pega esta palavra. Pastor, mas não, isso ainda é uma coisa ruim. Não, Jó disse: Deus procura aqueles que o provoquem. Provoque Deus nesta manhã. De que forma? Sei lá. Sai correndo aqui dentro, se joga debaixo da cadeira, vai ali, bate a cabeça naquela parede. Se todo mundo vai olhar para você, você chamou a nossa atenção. Se você chamou a nossa atenção, imagine a atenção daquele que está lá em cima. Você sabe como nasceu o ministério de Billy Graham? Billy Graham tinha 8 anos, quando na ilha de Martha's Vineyard, ele viu a casa de John Wesley. Uma professora mostrou o lugar onde John Wesley orava, que tinha 2 buracos feitos na madeira pelo joelho dele. John Wesley orava 10 horas por dia, ajoelhado, sem levantar. Ele fez buracos no chão. Aí a professora disse: Jesus está procurando um novo Wesley. Saíram para a hora do recreio, para o piquenique. Daqui a pouco, na hora de entrar no ônibus, faltou um menino chamado William. As monitoras andaram pela ilha. Eu prego na ilha todo ano, lá na ilha de Martha's Vineyard. Eles contam as histórias lá que são lindas. A professora foi procurar as monitoras, lembraram da casa de John Wesley, foram no sótão, no basement, não encontraram ele. Daqui a pouco, a professora abriu a porta, olhou o quarto, não tinha ninguém. Quando ela foi fechar, ela escutou um gemido. Ela seguiu o gemido lá atrás da cama. Tinha um menininho de 8 anos de idade, ajoelhado, com os joelhos no lugar daquele buraco onde o outro orava. E a professora, para não atrapalhar ele, ajoelhou para ouvir. E ele falou assim: papai do céu, eu quero ser o novo Wesley. No meio de 200 crianças, aquela criança chamou a atenção de Deus. Billy Graham é o seu nome. Os olhos de Deus estão sobre nós esta manhã. Faltar-me tempo para contar a história para você de Ben Hinn, Carlos Anacondia, Oral Roberts, Henrietta Mears. Poderia contar para vocês a história da senhorita Kathryn Kuhlman, uma mulher, a única mulher americana que na morte dela, a primeira coroa de flor estava no pé do seu caixão. Quem mandou? A cidade de Las Vegas. A cidade de Las Vegas, a cidade do pecado. A senhorita Kuhlman paralisou Las Vegas uma noite. Todos os cassinos fecharam e todos foram para a rua para ver uma mulher pregar. Naquela noite, mais de 200 paralíticos andaram. Eu vou falar de novo. Paralíticos andaram. Eu poderia te contar a história de Smith Wigglesworth, o motorista da maior evangelista do seu tempo. A mulher dele era uma pregadora e ele não pregava nada. Ele dirigiu para a mulher mais de 20 anos. Um dia ela não pôde atender uma agenda e ela falou para ele: vai você e prega no meu lugar. Ele: mulher, eu não sei pregar. Ela diz: você me escuta pregar há 20 anos, nunca decorou nada, se vira, vai me representar. Ele chegou lá, na hora de pregar ele não sabia pregar. E quando ele estava gaguejando, entrou um homem pela porta com uma criança morta. E foi direto no púlpito dizendo: a pregadora que não veio, o senhor é marido dela, não é? Toma meu filho, ora que eu quero que meu filho ressuscita. Aí no microfone da igreja ele disse: pregar eu não sei, mas orar eu aprendi, porque eu sempre orei pela minha mulher. E a criança ressuscitou. O ministério de Smith Wigglesworth foi marcado com 40 ressurreições. Vou falar de novo: 40 mortos foram trazidos de volta à vida por aquele homem. O que é que essas criaturas têm que nós não temos?
Vou repetir, o que é que essas pessoas conseguiram que nós não podemos conseguir também? O mesmo Espírito está aqui. O mesmo Espírito está aqui. E Ele está dizendo: eu fui derramado sobre vocês. A igreja que antecede o arrebatamento é uma igreja que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Eu não posso acreditar que somente 1 bilhão de pessoas vão para o céu. É sério que Deus vai perder 7 bilhões de pessoas para o diabo? É sério que 7 bilhões de pessoas passarão a eternidade no limbo do inferno? É sério que o diabo vai fazer isso? Só tem uma maneira disso não acontecer: é Deus inflamar você, é Deus incendiar você, é Deus colocar dentro de você uma bomba atômica espiritual, é Deus te dar habilidades extrasensoriais, é você sair daqui revestido pelo poder do Espírito Santo e passar a ser alguém que tem acesso aos dons do Espírito Santo. Olha o que Deus fez comigo, eu repito mais uma vez, olha o que Deus fez comigo. Eu sou patrício de vocês, eu moro aqui a 200 quilômetros, numa cidadezinha desse tamanho, chamada Orlândia. Eu sou conhecido no mundo inteiro, meus livros foram traduzidos para o inglês, para o espanhol. Nos meus 30 anos de aniversário de ministério, meu pessoal fez um levantamento: 30 milhões de DVDs de mensagens esparramados no mundo. Meu canal no YouTube tem mensagens minhas com 20 milhões de acesso, uma mensagem. E o que é que eu tenho que você não tem, criatura? Talvez eu saiba. Eu me apaixonei pelo Espírito Santo. E Ele está aqui. Ele é meu amigo. E Ele está dizendo: eu quero levantar outros, Marco, nesta tarde. Eu quero levantar outros que acreditem. Eu preciso levantar outros, uma geração profética, uma geração que não olhe para a religiosidade, uma geração que traga o céu para onde for. Eu quero crer que alguns de vocês, depois desta tarde, quando entrarem na universidade, nas aulas, a sua presença vai incomodar o inferno. Não se assuste se pessoas caírem endemoniadas dentro da sala de aula só de olharem para você. Não se assuste se depois dessa tarde a sua sombra levantar paralíticos pela rua da cidade. Não se assuste se daqui a pouco as pessoas começarem a fazer procissão para ir na sua casa receber a oração. Não se assuste se a sua célula explodir em crescimento depois de hoje. Não se assuste se o senhor que já é pregador for pregar o mesmo sermão que você pregou a vida inteira. Teve efeito, e na próxima vez que pregar a mesma coisa, alguém vai dizer: de onde você tirou isso? Vão achar que é uma coisa fora do normal, porque não é apenas o esqueleto, é Deus trazendo vida, o Espírito descendo. Eu quero propor uma revolução em Uberlândia. Eu quero propor uma revolução aqui nesta igreja. Eu quero propor uma revolução na sua célula, na sua casa. Eu quero propor que quando este culto terminar, o mundo inteiro vai saber quem é você. Deus vai soprar o seu nome. Este ministério vai crescer a 100 por 1. Deus vai levantar homens e mulheres aqui de uma forma tão violenta, tão grande, que as pessoas vão olhar e não vão acreditar. Vão falar: de onde saiu isso? E você vai dizer: eu estive num culto de manhã, eu entendi que o Espírito Santo veio sobre toda a carne. É hora da igreja ser erguida. Feche seus olhos.
Senhor, eu falei sobre os mundos, eu falei sobre os reinos, eu falei sobre a sensibilidade, eu falei sobre os dons, eu falei sobre como acessá-los. Tudo que eu falei está dentro deles. Daqui para frente é entre eles e o Senhor. O que vão fazer com o ensinamento, com a revelação da sua palavra, é um problema deles. Mas eu não posso terminar esta manhã sem fazer um convite de altar, meu Pai. Mas antes de fazer um convite, eu quero fazer um alerta, Senhor, que aqueles que ousarem aceitar esse convite, arquem com as consequências, porque é um caminho sem volta. Eu vou chamar homens e mulheres que estão cansados de uma vida comum, de um cristianismo barato. Senhor, eu vou convidar à frente do altar homens e mulheres que querem uma vida sobrenatural na sua presença. E como eu disse, eles vão ter que arcar com as consequências, porque eles vão entrar no mundo invisível e o diabo vai vir com tudo para cima deles. Eles serão testados, serão provados. Eles sofrerão preconceitos. Eles perderão amigos. Eles perderão oportunidades. Talvez alguns vão perder até o emprego. Porque o que o Senhor tem para dar para esta geração é maior do que o Senhor deu para a minha. Senhor, enche esta casa com a sua presença, porque o altar já está tomado de homens e mulheres que querem ver o céu pelo lado de dentro. Senhor, vem, vem, vem. Eles poderiam estar em qualquer lugar, mas eles estão aqui. Vem. Teramassuri de Candarabaharabaxarabagaraba. Terloim Teloban. Trelebesui andorobaki andarabagas. Narai andrebele candorobas. Ternou Shui aqui a minha sergue mandorobahai. Maria mandro baralastorgi andrebeletorgi mandai. Rabassia mahasuria. E hakia suika tonoro badarashi. Nilamakia tonoro sorgi andrebele karalateia mas. Senhor, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, está buscando algo mais. Aumenta a potência do seu poder sobre ele agora. Onde houver alguém que nunca falou em línguas e quer receber, batiza com o Espírito Santo agora. Ativa os dons espirituais agora. Levanta o profeta agora. O que vai curar o enfermo agora. O que vai interpretar as línguas. A palavra do conhecimento, discernimento do Espírito. Enche esta casa com os dons agora. Agora, 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 agora. Já! Ah! Os que podem ficar de pé, fiquem. Levante a mão direita para o céu comigo aberta e diga comigo: em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Todos os demônios que se moveram contra a minha geração, que se uniram contra o meu país, que esfriaram a igreja, que desviaram ela do propósito, que roubaram os dons, a sensibilidade, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima.
Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Depois que você pisar em cima, você precisa encontrar duas pessoas, porque a Bíblia diz que quando dois ligam na terra, é ligado no céu. E você vai dizer para eles assim: o nome dele ainda é Jeová Jiré. Ele proveu no passado, ele vai prover um avivamento de novo. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida neste ano. 2,5. Esse ministério terá um nome soprado pelo Brasil e pelo mundo todo. 2,75. Uberlândia será conhecida como a capital do avivamento no estado de Minas Gerais. 3. Jogue no chão, pise em cima, abrace duas pessoas, profetize sobre elas, diga: Jeová Jiré ainda age. Senhor, para terminar esta manhã, que este peso de glória que cai sobre nós nos acompanhe a partir de hoje como um manto invisível. Haverá libertação, haverá cura divina, haverá milagres, haverá a palavra rema nos lábios. Caravanas virão de longe para saber o que está acontecendo aqui. Senhor, movimenta o estado para virem aqui beber da fonte. E cada um dos homens e mulheres que aqui estão nesta manhã, que vieram à frente desse altar, sejam revestidos com esta autoridade. Cada um deles vai produzir por 1.000 homens. Cada um deles fará o trabalho de 1.000 homens. Porque a igreja que o Senhor vem buscar para o arrebatamento é uma igreja viva e poderosa. Só quem crê diga: eu creio. Murche a barriga, estufe o peito, olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se o olho dele ou dela não estiver vermelho, enfie o dedo dentro do olho dele e diga: eu não sou daqui, eu sou de outro lugar.